Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? E se essa história apareceu para você, é porque ela merece ser ouvida. Então, já se inscreve no canal para não perder mais nenhuma como essa. O sol de outubro queimava diferente naquele ano no interior de Goiás. Era um calor que subia da terra vermelha e grudava na pele como uma promessa de tempestade que nunca chegava. Fazia 2 meses que não chovia na região de Pirenópolis e os pastos começavam a mostrar manchas amareladas que denunciavam a sede da terra. Eu cavalgava devagar pela trilha que cortava a divisa entre minha fazenda e a do compadre Sebastião, voltando de uma conversa sobre a venda de algumas cabeças de gado. O negócio não havia saído como esperado. Os preços estavam baixos e eu precisava do dinheiro para consertar o telhado da casa antes das chuvas chegarem. Fazia isso há anos. As mesmas trilhas, os mesmos caminhos, a mesma rotina que me mantinha ocupado o suficiente para não pensar no silêncio que tomava conta da fazenda quando a noite chegava. Desde que perdi minha Helena, há 5 anos, minha vida virou isso. Trabalho de sol a sol, conversas curtas com os vizinhos sobre gado e clima e a companhia do meu cavalo Trovão. Helena era tudo que eu conhecia de amor neste mundo. Nos conhecemos numa festa junina em Catalão quando eu tinha 22 anos e ela 19. Ela usava um vestido azul florido e ria de um jeito que fazia o mundo parecer menos pesado. Namoramos 3 anos, casamos na igreja matriz e construímos uma vida que eu achava que ia durar para sempre. 17 anos de acordar do lado dela, de dividir os problemas e as alegrias, de sonhar com os filhos que teimavam em não vir, de construir planos para quando fôssemos velhos. 17 anos que pareceram ter durado um suspiro, quando o médico disse que o câncer havia voltado e que dessa vez não havia mais nada a fazer. Ela morreu numa manhã de setembro, segurando minha mão e pedindo para eu prometer que ia tentar ser feliz de novo. Prometi, porque era o que ela queria ouvir, mas a verdade é que enterrei meu coração junto com ela no cemitério de Pirenópolis. Trovão era velho como eu, mas ainda tinha força nas patas e instinto apurado. Foi ele quem me salvou da bebida nos primeiros meses depois do funeral, quando eu achava que a solução estava no fundo da garrafa de cachaça. O danado empacava toda vez que eu subia nele bêbado e me obrigava a descer e caminhar até ficar sóbrio. Naquela tarde, Trovão empacou de novo, mas dessa vez não era por causa da bebida. Eu havia parado de beber fazia mais de 1 ano. O animal relinchava inquieto, as orelhas em pé, como se farejar algo que eu não conseguia perceber. "Que foi, velho?", murmurei, dando tapinhas no pescoço suado dele. Mas Trovão não se acalmava. Continuava olhando para a direita, em direção a uma mata mais fechada que eu raramente visitava. Era um lugar que Helena e eu costumávamos ir nos primeiros anos de casamento. Ela gostava de colher flores silvestres ali, dizia que eram as mais bonitas da fazenda. Fazia 3 anos que eu não pisava naquele lugar. Está bem, resmunguei, puxando as rédeas para o lado. "Vamos ver o que tem aí que está te deixando doido." A trilha se estreitava conforme adentrávamos a mata. Galhos secos estalavam sob os cascos e o cheiro de terra úmida se misturava com o aroma adocicado de pequi maduro. Cigarras cantavam nas árvores mais altas e, vez ou outra, um bem-te-vi gritava em algum lugar que eu não conseguia localizar. Foi quando a vi. Sentada numa pedra grande, entre raízes expostas e folhagem densa, havia uma moça. Jovem, não devia ter mais de 20 anos. O vestido claro estava sujo de terra e rasgado na barra, os pés descalços e feridos, e ela abraçava os próprios joelhos como se tentasse se proteger do mundo inteiro. Quando me ouviu chegar, ergueu o rosto. Os olhos vermelhos de tanto chorar me perfuraram como uma lâmina.
Não eram olhos de quem estava perdida, eram olhos de quem havia sido abandonada. Desci do cavalo devagar para não assustá-la mais do que ela já estava. Moça, chamei baixinho. O que aconteceu com você? Ela me olhou por um longo momento, como se tentasse decidir se eu era mais uma ameaça ou se poderia confiar. Os lábios tremiam, mas não saíam palavras. Percebi que ela estava em estado de choque. Não precisa ter medo, disse, mantendo distância. Meu nome é João Batista Santos. Sou fazendeiro aqui da região. Você está machucada? Foi quando ela começou a chorar de novo. Não era um choro alto, desesperado. Era um choro de quem havia perdido tudo e não sabia mais o que fazer. Um choro que eu conhecia bem. Ele me trouxe aqui e... A voz saiu fraca, cortada pelos soluços. Disse que ia buscar água numa nascente, mas não voltou. O sangue ferveu nas minhas veias. Já tinha visto muita coisa ruim na vida. Ladrão de gado, gente sem caráter, homem que bate em mulher. Mas abandonar uma pessoa indefesa no meio do mato era coisa que me revirava o estômago. Quem te trouxe aqui, moça? Meu marido, ela respondeu, e a palavra saiu como se queimasse a garganta. Olhei ao redor. O sol já estava baixo, e aquela região era conhecida pelos cascavéis que saíam para caçar no fim do dia. Tinha também onça pintada, embora fosse raro aparecer. Nenhuma pessoa deveria ficar ali sozinha, especialmente uma moça indefesa. Há quanto tempo você está aqui? Não sei. Ele saiu quando o sol estava alto. Deve fazer umas 4 horas, talvez mais. 4 horas sentada naquela pedra, sozinha, esperando por um homem que tinha decidido abandoná-la. A crueldade da coisa me deixou sem palavras. Como é seu nome? Maria. Maria da Conceição. Maria, eu sou o João. Escuta, você não pode ficar aqui. Já está anoitecendo e esse lugar é perigoso depois do escuro. Vem comigo. Estendi a mão para ela, devagar, como se estivesse lidando com um animalzinho ferido. Ela hesitou, olhando para minha mão como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Quando finalmente a aceitou, senti como seus dedos tremiam. Estavam gelados, apesar do calor. Para onde você vai me levar? Para minha casa. Tem um quarto limpo, comida quente, um lugar seguro para você descansar e decidir o que fazer. Mas eu não conheço você. Não conhece, mas eu conheço o abandono, Maria. Conheço a sensação de estar perdido no mundo. E sei que às vezes a gente precisa confiar em estranhos, porque não tem mais ninguém. Ajudei-a a subir no cavalo, montando atrás dela para que se sentisse segura. Ela era leve, pesava menos do que deveria para uma mulher da idade dela. Durante todo o caminho de volta para minha fazenda, ela não disse uma palavra. Apenas se encostava levemente em mim, como se temesse que eu também pudesse desaparecer. Trovão parecia entender a situação e caminhava com cuidado extra, evitando solavancos que pudessem machucá-la. O sol já havia se posto quando chegamos em casa. A fazenda que havia construído com tanto amor para Helena e que agora vivia em silêncio há 5 anos. A casa principal era simples, mas sólida. 3 quartos, sala ampla, cozinha grande com fogão a lenha, varanda que dava para o pasto. Tudo construído com madeira de lei e muito suor. Você pode ficar aqui o tempo que precisar, disse ao ajudá-la a descer. Tenho um quarto de hóspedes limpo e vou preparar algo para você comer. Ela me olhou com uma mistura de gratidão e desconfiança, como se não conseguisse acreditar que alguém pudesse ser gentil sem querer algo em troca. Por que está fazendo isso? Você nem me conhece. Olhei para ela, para aqueles olhos que carregavam uma dor que eu conhecia bem. A dor de quem foi abandonado, a dor de quem perdeu a fé nas pessoas. Porque todo mundo merece um lugar para dormir em paz, respondi. E porque às vezes Deus usa a gente para fazer o que está certo. Mostrei o quarto de hóspedes para ela. Um cômodo simples com uma cama de casal, um guarda-roupa pequeno e uma janela que dava para o quintal. Havia sido o quarto que preparamos para o filho que nunca veio.
Tem roupas limpas no guarda-roupa, disse. Eram da minha esposa. Podem servir em você. Sua esposa. Morreu há 5 anos, mas as roupas dela ainda estão em bom estado. Helena gostaria que alguém fizesse bom uso delas. Maria tocou uma das camisas penduradas como se fosse algo sagrado. Ela não vai se incomodar? Não, Helena tinha um coração bom, ela entenderia. Deixei-a se trocar e fui para a cozinha preparar algo para comermos. Fazia tempo que eu cozinhava para 2 pessoas. Nos últimos anos, minha alimentação se resumia ao básico: arroz, feijão, carne de vez em quando, café preto e pão amanhecido. Mas naquela noite, fiz um esforço. Fritei uns ovos, esquentei o feijão que sobrou do almoço, fiz café fresco e torrei pão na chapa. Nada muito elaborado, mas feito com carinho. Quando Maria apareceu na cozinha, usando uma das camisas de Helena e uma saia que ficava um pouco grande nela, parecia uma pessoa diferente. O rosto limpo revelava traços delicados e os cabelos, agora soltos e escovados, caíam em ondas suaves sobre os ombros. "Está com fome?" perguntei. "Muita", ela admitiu. "Não como nada desde cedo." Servimos os pratos e comemos em silêncio respeitoso. Ela comia devagar, mas com a fome de quem havia passado necessidade. Fiquei observando discretamente. Era magra demais, tinha olheiras profundas e as mãos tremiam ligeiramente quando pegava o garfo. "De onde você é, Maria?" "De Cromínia. Nasci e me criei lá." Cromínia ficava a umas 2 horas de distância, uma cidade pequena, conhecida pelos doces e pela festa do divino. "E seu marido, ele é de lá também?" O rosto dela se fechou na mesma hora. "Antônio é de Goiânia. Apareceu em Cromínia há uns 6 meses. Disse que estava fazendo negócios na região. Era bonito, falava bonito, tinha um carro novo." "Como vocês se conheceram?" "Na missa de domingo, minha mãe me apresentou para ele. Disse que era um bom partido, que tinha dinheiro, que podia me dar uma vida melhor do que a que eu tinha." "E vocês se casaram rápido?" 3 meses depois do primeiro encontro. Ele insistiu, disse que não queria esperar, que quando a gente encontra a pessoa certa, não precisa perder tempo. Percebi a amargura na voz dela. Era a voz de quem havia acreditado em promessas que se revelaram falsas. "Quer me contar o que realmente aconteceu hoje?" Maria parou de comer e ficou olhando para o prato por um longo momento. Quando ergueu os olhos, estavam cheios de lágrimas novamente. "Posso confiar no Senhor?" "Pode. O casamento não foi como eu imaginei. Nos primeiros dias, Antônio era carinhoso, atencioso, mas depois ele mudou, ficou frio, distante. Dizia que eu era burra, que não sabia me comportar na cidade, que envergonhava ele na frente dos amigos." "Ele te batia?" "Não, nunca encostou a mão em mim, mas às vezes as palavras doem mais que os tapas." Conhecia bem essa verdade. Helena nunca me disse uma palavra ríspida em 17 anos de casamento, mas já tinha visto homens destruírem mulheres com crueldade verbal. "E hoje? O que aconteceu hoje?" "Ontem à noite, ele chegou em casa diferente, mais nervoso que o normal. Disse que precisávamos conversar, que tinha uma coisa importante para me falar. Achei que fosse me pedir perdão, que ia dizer que me amava de novo. Mas não foi isso. Não. Hoje de manhã ele disse que queria me levar para conhecer um lugar bonito no mato. Disse que era uma surpresa, que íamos fazer as pazes. Eu acreditei, sempre acreditei nele." A voz falhou e ela precisou de um momento para se recompor. Rodamos quase 2 horas de carro. Ele conhecia bem o caminho, como se já tivesse estado lá antes. Quando chegamos naquele lugar, ele me ajudou a descer e disse que tinha uma nascente linda mais adiante, que ia buscar água fresca para bebermos. "E você ficou na pedra esperando?" "Fiquei." Ele me beijou na testa, disse que voltava logo e saiu. Eu esperei tanto tempo. Chamei por ele até ficar rouca.
Quando começou a escurecer, entendi que ele não ia voltar. Maria, você tem ideia do porquê ele fez isso? Ela olhou para as próprias mãos entrelaçadas sobre a mesa. Acho que ele nunca me amou de verdade. Acho que se casou comigo por... não sei. Talvez por impulso. Talvez para provar alguma coisa para alguém. E quando a novidade passou, ele percebeu que tinha cometido um erro. Mas por que não pediu o divórcio? Por que abandonar você daquele jeito? Porque assim ele não precisa assumir nada. Não precisa explicar nada para ninguém. Eu simplesmente desapareço. A frieza da análise dela me impressionou. Era uma mulher jovem, mas que parecia ter aprendido sobre a crueldade humana de uma forma que ninguém deveria aprender. Sua família sabe onde você está? Minha mãe morreu no ano passado. Meu pai nunca se importou muito comigo. Tenho uma irmã mais velha, mas ela se mudou para Brasília depois que casou. A gente não se fala há anos. E a família do Antônio? A mãe dele nunca gostou de mim. Dizia que eu não era boa o suficiente para o filho dela, que ele merecia alguém com mais estudo, mais dinheiro. Tenho certeza de que ela está feliz agora. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu processando a história que havia acabado de ouvir, ela provavelmente revivendo cada momento doloroso daquela farsa de casamento. "A Maria", disse finalmente, "você vai ficar aqui o tempo que precisar. Pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser o tempo que for necessário para você se recompor e decidir o que quer fazer da vida. Eu não tenho como pagar. Não pedi pagamento. Pedi só que você descanse, se alimente bem e lembre que nem todo mundo neste mundo é ruim como aquele homem." Ela sorriu pela primeira vez desde que a encontrei. Um sorriso tímido, machucado, mas genuíno. "Por que o senhor está sendo tão bom comigo?" "Porque já estive perdido também, Maria. Depois que Helena morreu, passei muito tempo achando que minha vida tinha acabado. Se não fosse pela bondade de algumas pessoas, vizinhos que traziam comida, amigos que vinham conversar, eu não sei se teria conseguido sair do buraco. O senhor ainda sente falta dela?" "Todos os dias, mas aprendi que sentir falta não significa que a vida parou. Helena sempre dizia que se alguma coisa acontecesse com ela, eu não podia me enterrar junto. Ela dizia que eu tinha que continuar vivendo, ajudando outras pessoas, sendo útil no mundo. Ela parece ter sido uma mulher sábia. Era a mais sábia que já conheci. Naquela noite, depois que Maria foi dormir, fiquei na varanda olhando as estrelas e pensando em como a vida era estranha. Pela manhã eu havia acordado como sempre, um homem solitário, de rotina previsível, vivendo uma vida que se arrastava sem muito propósito. Agora havia outra pessoa na casa, outra respiração, outro coração batendo sob o mesmo teto. E pela primeira vez em 5 anos, a casa não parecia um mausoléu. Fiquei me perguntando se Helena havia mandado Maria para mim, ou se era só uma coincidência triste que havia cruzado nossos caminhos. Mas no fundo, sabia que não importava. O que importava era que eu tinha uma oportunidade de ajudar alguém, e que talvez, no processo, pudesse encontrar um novo sentido para minha própria vida. Não sabia ainda, mas minha vida havia acabado de mudar para sempre. Acordei antes do sol nascer, como sempre fazia. Mas daquela manhã, algo era diferente. Havia outra respiração na casa, outro coração batendo sob o mesmo teto. Fiquei alguns minutos deitado, ouvindo um silêncio diferente. Um silêncio que não era mais só meu. Levantei com cuidado para não fazer barulho e fui até a cozinha preparar café. Era automático depois de tantos anos sozinho. Acender o fogão a lenha, esquentar a água, coar o café no filtro de pano, comida de homem que não tinha mais ninguém para impressionar. Mas naquela manhã, peguei-me fazendo 2 xícaras. Quando o café ficou pronto, o cheiro se espalhou pela casa. Era um aroma que sempre me lembrava de Helena.
Ela fazia o melhor café da região, com um segredo que nunca consegui descobrir. Ouvi um ruído vindo do quarto de hóspedes. Maria estava acordando. "Bom dia", chamei baixinho da cozinha. "O café está pronto." Silêncio. Depois, passos hesitantes no corredor. Ela apareceu na porta da cozinha como um animalzinho assustado. O cabelo estava despenteado e ela usava uma das camisas que eu havia deixado sobre a cama na noite anterior. A camisa ficava grande demais nela, mas pelo menos estava limpa. "Bom dia", respondeu, a voz ainda rouca de sono e lágrimas. "Dormiu bem?" "Melhor do que esperava. Fazia tempo que não dormia numa cama de verdade." A frase me intrigou, mas não perguntei nada. Já tinha aprendido que algumas histórias precisam sair no tempo delas. "Senta aí", disse apontando para a cadeira da frente. "Você deve estar com fome." Ela se sentou devagar, as mãos entrelaçadas no colo, olhando ao redor da cozinha como se tentasse entender onde estava. Era uma cozinha simples. Fogão a lenha que eu mesmo havia instalado, mesa de madeira maciça que fiz nos primeiros anos de casado, prateleiras com potes de mantimentos, geladeira velha, mas que ainda funcionava bem. Nada luxuoso, mas tudo limpo e organizado. Servi o café na caneca azul que Helena gostava, a única colorida que sobrou do jogo que ganhamos de casamento. Para mim, peguei a caneca branca rachada que usava há anos. "Obrigada", ela murmurou quando coloquei a xícara à sua frente. "Gosta de açúcar?" "Um pouquinho." Coloquei o açucareiro na mesa e a observei enquanto ela mexia o café. Os movimentos eram delicados, quase cerimoniosos, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa. "Você cresceu numa fazenda?" perguntei. "Não. Minha família sempre morou na cidade. Meu pai tinha uma oficina mecânica pequena e minha mãe costurava para fora. A gente nunca teve muito, mas sempre teve o suficiente." "E você? Trabalhava com o quê?" "Ajudava minha mãe com as costuras. Também cuidava da casa de uma família rica da cidade, Dona Carmen Oliveira. Ela era exigente, mas pagava bem e me ensinou muitas coisas sobre como cuidar de uma casa direito. Fiz ovos mexidos e tosquei pão na chapa. O cheiro encheu a cozinha de uma forma que não acontecia há anos. Quando coloquei o prato na frente dela, vi seus olhos brilharem. "Não precisa fazer isso tudo", disse, mas já estava pegando o garfo. "Precisa sim, você está muito magra." Foi só quando ela começou a comer que percebi como estava faminta. Comia devagar, mas com a fome de quem havia passado necessidade. Não apenas nas últimas horas, mas há mais tempo. "Maria", disse depois que ela terminou, "posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro." "Você sempre foi magra assim?" Ela olhou para as próprias mãos, como se a resposta estivesse escrita nos dedos. "Não. Quando me casei, eu pesava uns 10 quilos a mais. Mas nesses últimos meses, não sei, perdi o apetite." Antônio vivia criticando tudo que eu fazia, inclusive o jeito que eu comia. Dizia que eu comia que nem uma roceira, que envergonhava ele quando saíamos para jantar. A raiva voltou a ferver no meu peito. Homem que diminui mulher é a pior espécie que existe. "Aqui você come do jeito que quiser, na hora que quiser e quanto quiser", disse. "E se alguém tiver alguma coisa a falar sobre isso, vai ter que falar comigo primeiro." Ela sorriu, e foi a segunda vez que vi aquele sorriso tímido, mas genuíno. "Obrigada, João. De verdade. Não precisa agradecer. É o mínimo que qualquer pessoa decente faria." Passamos o resto da manhã conversando sobre coisas simples. Ela me contou sobre Cromínia, sobre a vida que levava antes de se casar, sobre os sonhos que tinha quando era mais nova. Eu falei sobre a fazenda, sobre o gado, sobre os desafios de tocar uma propriedade sozinho. "Você nunca pensou em se casar de novo?" ela perguntou em determinado momento. "Não, Helena foi única. Não acredito que se possa amar assim 2 vezes na vida. Mas o senhor ainda é jovem.
Deve ter o quê? 40 e poucos anos? 47. E você está certa, ainda sou jovem, mas o coração envelheceu junto com a perda. Algumas coisas a gente não se recupera, só aprende a conviver. Entendo. Eu também achei que não ia me recuperar quando minha mãe morreu. Ela foi a única pessoa que me amou de verdade na vida toda. Como ela morreu? Câncer também, nos pulmões. Fumou a vida inteira, nunca conseguiu parar. Nos últimos meses eu cuidei dela em casa. Foi difícil ver ela definhando assim. Imagino, cuidar de alguém que está morrendo é uma das coisas mais difíceis que existe. Mas também é uma das mais importantes. O senhor cuidou da sua esposa até o fim? Cuidei. Foram 6 meses desde o diagnóstico até ela partir. 6 meses que parecem uma vida inteira quando você está vivendo e 1 minuto quando acabam. Ficamos em silêncio por um momento, cada um perdido em suas próprias lembranças dolorosas. João, ela disse finalmente. Fala. Posso ajudar com alguma coisa aqui na casa? Não gosto de ficar parada e quero me sentir útil. Não precisa, Maria. Você está aqui para descansar, mas eu quero ajudar. Sempre trabalhei, sempre me mantive ocupada. Ficar sem fazer nada me deixa ansiosa. Olhei para ela, para a determinação nos olhos cansados, e entendi que trabalhar seria uma forma de terapia para ela. Está bem, se você quer ajudar, tem sempre alguma coisa para fazer. A horta está meio abandonada, as plantas da Helena precisam de cuidado, e confesso que minha comida não é lá essas coisas. Eu cozinho bem, disse animando-se. Minha mãe me ensinou, e na casa da Dona Carmen eu aprendi umas receitas diferentes. Então está fechado. Você cuida da casa e da comida, e eu cuido do gado e do pasto. E sobre dinheiro? Esquece o dinheiro por enquanto. Você não está aqui como empregada, está aqui como hóspede, como alguém que precisa de ajuda e que pode ajudar também. Naquela tarde, Maria começou a se movimentar pela casa. Primeiro foi até a horta, que realmente estava abandonada desde a morte de Helena. Depois foi ver as plantas ornamentais, roseiras, hibiscos, algumas flores cujos nomes eu nunca soube direito. Eu fiquei observando da varanda enquanto cuidava do couro da sela do trovão. Havia algo terapêutico no jeito como ela mexia na terra, como tocava as plantas com cuidado, como falava baixinho com elas enquanto regava. As plantas da sua esposa estão com sede, ela disse quando voltou para a varanda. Desde que ela morreu, eu só rego quando lembro, que não é muito frequente. Posso cuidar delas? Claro, Helena ficaria feliz em saber que alguém está cuidando do jardim dela. Como ela era? A pergunta me pegou desprevenido. Fazia tempo que alguém não perguntava sobre Helena de um jeito tão direto e interessado. Helena era, como dizer, ela era luz. Quando entrava num lugar, o lugar ficava mais alegre. Ria de tudo, fazia amizade com todo mundo, tinha uma paciência infinita para lidar com as pessoas. Era bonita? Era a mulher mais bonita que já vi na minha vida. Mas não era só a beleza física. Era uma beleza que vinha de dentro, sabe? Do jeito como ela via o mundo, como tratava as pessoas, como encontrava motivo para ser grata mesmo quando as coisas estavam difíceis. Vocês eram muito felizes. Éramos. Não tínhamos muito dinheiro, a fazenda dava apenas para viver, mas éramos felizes. Helena dizia que a felicidade não estava no que a gente tinha, mas no que a gente fazia com o que tinha. Ela estava certa. Sempre estava certa. Naquela noite, pela primeira vez em 5 anos, jantei uma refeição feita por outra pessoa. Maria havia preparado arroz com pequi, frango caipira ensopado e uma salada de almeirão com tomate. Tudo simples, mas feito com um carinho que eu havia esquecido que existia. Está uma delícia, disse entre as garfadas. Que bom. Estava nervosa. Fazia tempo que não cozinhava para outra pessoa. Antônio não comia sua comida. Comia, mas sempre tinha alguma crítica.
que o sal estava demais, que a carne estava dura, que eu não sabia temperar direito. Depois de um tempo, eu perdi a confiança. Bem, pode recuperar a confiança. Você cozinha muito bem. Obrigada. Ela sorriu, e pela primeira vez, o sorriso chegou até os olhos. Depois do jantar, ficamos na varanda conversando e ouvindo os grilos. O céu estava limpo, cheio de estrelas, e uma brisa suave balançava as árvores do quintal. João, ela disse depois de um longo silêncio. Fala. Posso fazer uma pergunta que talvez seja indiscreta? Pode. Por que você e Helena nunca tiveram filhos? Era uma pergunta que eu esperava desde que ela chegou, mas que ainda doía responder. Tentamos por anos. Helena engravidou 3 vezes, mas sempre perdia nos primeiros meses. Os médicos disseram que ela tinha um problema no útero, alguma coisa que impedia o bebê de se desenvolver direito. Depois da 3ª perda, ela não quis mais tentar. Deve ter sido muito difícil para vocês dois. Foi, principalmente para ela. Helena se culpava, achava que era defeituosa, que não servia para ser mãe. Eu sempre dizia que não importava, que ela era mais que suficiente para mim, mas sei que ela carregou essa dor até o fim da vida. E para o senhor queria muito ser pai? Queria. Sonhava em ver um menino correndo pelo quintal ou uma menina ajudando a Helena no jardim. Mas aprendi que a vida nem sempre dá o que a gente quer. Às vezes ela dá algo diferente e a gente tem que aprender a ser feliz com o que tem. Às vezes acho que Deus tem planos estranhos, ela disse, ecoando as mesmas palavras que havia dito na noite anterior. Por que diz isso? Porque olho para minha vida e não consigo entender. Por que minha mãe morreu tão cedo? Por que eu me casei com um homem que não me amava? Por que ele me abandonou daquele jeito? E porque logo quando eu achei que tudo tinha acabado, eu encontrei alguém como o Senhor. As palavras dela me acertaram como um soco no peito. Não porque doeram, mas porque faziam sentido de um jeito que eu não queria admitir. Maria, eu sei que ainda ama sua esposa. Ela interrompeu. E não estou pedindo para você parar de amar ela. Só estou dizendo que às vezes Deus deixa a gente achar que está tudo perdido para poder mostrar que sempre há um jeito de recomeçar. Olhei para ela na luz suave que vinha da janela da sala. O cabelo caindo solto sobre os ombros, os olhos brilhando com uma sabedoria que parecia maior que a idade dela. Naquele momento, senti uma coisa que não sentia há 5 anos. O desejo de estender a mão e tocar o rosto de outra pessoa com carinho. Mas não fiz nada. Apenas ficamos ali em silêncio, deixando as palavras ecoarem entre nós. É melhor você ir descansar, disse finalmente. Amanhã temos que ir à cidade. À cidade? Por quê? Preciso comprar algumas coisas para a fazenda e você precisa de roupas próprias. Não pode ficar usando as camisas da Helena para sempre. Ela sorriu e foi como se o sol tivesse nascido no meio da noite. Obrigada, João, por tudo. Quando ela entrou na casa, fiquei mais um tempo na varanda pensando. Havia algo no jeito como ela falava do futuro, como se fosse natural que estaríamos juntos nos próximos dias, semanas, meses. Como se já tivéssemos decidido isso sem nem conversar sobre. E talvez tivéssemos mesmo. Os dias que se seguiram foram os mais estranhos e ao mesmo tempo os mais reconfortantes que eu havia vivido desde a morte de Helena. Maria ia ganhando confiança aos poucos, como uma flor que volta a abrir depois de uma geada forte. De manhã, já a encontrava na cozinha tentando ajudar com o café. À tarde, ela cuidava das plantas que Helena havia plantado e que eu deixara meio abandonadas. No 3º dia, a surpreendi cantarolando baixinho enquanto varria o terreiro. Que música é essa? Perguntei, encostado no batente da porta. Ela parou na hora, as bochechas avermelhando. Desculpa, eu não queria incomodar. Não incomoda nada. Fazia tempo que não ouvia música nesta casa. É uma cantiga que minha mãe cantava quando eu era pequena.
sobre uma mulher que plantava flores onde só crescia espinho. Achei bonito, achei que combinava com ela. Maria tinha jeito para as coisas da casa. Cozinhava melhor que eu, sabia fazer aquele pão de milho que derretia na boca, tinha mão boa para as plantas e conseguia tirar manchas de roupas que eu já havia dado como perdidas. Mas o que mais me chamava a atenção era a gentileza dela. Mesmo depois de tudo que havia passado, ainda tratava tudo e todos com carinho. Até mesmo Trovão, que era desconfiado com estranhos, se deixava fazer carinho por ela. Ele gosta de você, comentei uma tarde, vendo-a dar capim na mão para o cavalo. Os animais sentem quando a gente não quer fazer mal, ela respondeu, alisando o focinho do velho. Minha avó dizia que eles leem o coração da gente melhor que as pessoas. Sua avó era sábia. Era. Ela sempre dizia que Deus não abandona ninguém, só às vezes demora para mandar o socorro. Talvez ela estivesse certa. Foi no 5º dia que percebi que estava olhando para Maria de forma diferente. Não era só compaixão ou vontade de ajudar. Era algo mais profundo, mais perigoso. Era a primeira vez em 5 anos que meu coração batia diferente por uma mulher. E isso me assustou. Helena havia sido minha vida inteira. Nos conhecemos jovens, crescemos juntos, construímos tudo lado a lado. Quando ela morreu, jurei para mim mesmo que nunca mais ia amar ninguém, que seria injusto com a memória dela, que seria impossível, que meu coração estava enterrado junto com ela no cemitério de Pirenópolis. Mas Maria estava mudando isso, e eu não sabia se estava pronto. Naquela noite, depois que ela foi dormir, fiquei na varanda fumando um cigarro de palha e pensando. O céu estava limpo, cheio de estrelas, e uma coruja piava em alguma árvore próxima. Era uma noite igual a tantas outras que eu havia passado sozinho naquela varanda, mas que parecia completamente diferente. Não consegue dormir? Ouvi a voz dela atrás de mim. Virei-me. Ela estava na porta, descalça, usando a camisola que eu havia dado a ela, uma das que sobraram de Helena, mas que eu nunca conseguira doar. Às vezes, o sono não vem, respondi. E você? Tive um pesadelo. Sonhei que estava na pedra de novo, e as cobras estavam se aproximando. Apaguei o cigarro e me levantei. Vem cá, senta aqui. Ela se aproximou e se sentou na cadeira ao meu lado. A lua estava cheia, iluminando o pasto com uma luz prateada. Ficamos um tempo em silêncio, ouvindo os grilos e o vento nas árvores. João, ela disse baixinho, fala. Posso fazer uma pergunta sobre sua esposa? Claro. Como ela morreu? Quer dizer, eu sei que foi câncer, mas como foram os últimos dias? A pergunta me pegou desprevenido. Normalmente, quando alguém tocava no assunto de Helena, eu mudava de conversa ou dava uma resposta curta. Mas com Maria era diferente. Talvez porque ela também conhecesse a dor da perda, ou porque havia uma sinceridade na pergunta que me desarmava. Helena descobriu que estava doente logo depois que completou 30 anos, câncer de mama. No início, os médicos disseram que as chances eram boas, que se fosse descoberto cedo. Parei, sentindo a garganta apertar. Mas não foi descoberto cedo o suficiente. Vocês lutaram contra a doença? Lutamos. Ela fez quimioterapia, radioterapia, cirurgia. Vendemos metade do gado para pagar os tratamentos. Viajamos para Goiânia, para Brasília, consultamos vários médicos. Por um tempo, pareceu que ia dar certo, mas não deu. Não. Depois de 2 anos de luta, o câncer voltou. E dessa vez, voltou com força. Os médicos disseram que não havia mais nada a fazer, que era questão de tempo. Como vocês lidaram com isso? Helena lidou melhor que eu. Ela dizia que não tinha medo de morrer, que o medo dela era me deixar sozinho. Passou os últimos meses preocupada comigo, fazendo planos para depois que ela partisse, me obrigando a prometer que eu ia continuar vivendo. E ela morreu em casa? Morreu.
no quarto que a gente dividiu por 17 anos, na cama que eu mesmo fiz quando casamos. Eu estava segurando a mão dela quando ela partiu. Ela dormiu e não acordou mais. Maria ficou quieta por um momento, processando o que eu havia contado. Deve ter sido muito difícil para o senhor. Foi. Os primeiros meses depois do funeral foram os piores da minha vida. Eu não sabia como levantar da cama, como comer, como continuar. Pensava em desistir de tudo, em vender a fazenda e ir embora para algum lugar onde ninguém me conhecesse. O que fez o senhor mudar de ideia? Uma conversa que tive com o padre Antônio, lá de Pirenópolis. Ele me disse uma coisa que nunca esqueci, que a melhor forma de honrar quem a gente ama é continuar sendo a pessoa que eles amavam. Helena me amava porque eu era trabalhador, honesto, porque cuidava bem da terra e dos animais. Se eu desistisse de tudo isso, estaria desistindo de quem eu era. E funcionou, mais ou menos. Voltei a trabalhar, a cuidar da fazenda, a viver uma rotina. Mas era uma vida mecânica, sabe? Sem alegria, sem propósito além da sobrevivência. E agora? Agora, olhei para ela, para o rosto iluminado pela lua. Agora, pela primeira vez em 5 anos, eu acordo de manhã sem sentir aquele peso no peito. Pela primeira vez eu escuto risada na minha casa. Sinto o cheiro de comida boa. Vejo as plantas da Helena sendo cuidadas com carinho. João, eu sei que você ainda ama sua esposa, ela disse, repetindo as palavras da conversa anterior. E como eu já falei, não estou pedindo para você parar de amar ela. Mas você acha que é possível amar 2 pessoas ao mesmo tempo? Uma que se foi e outra que chegou? A pergunta me deixou sem palavras. Era exatamente o que eu estava sentindo, mas não conseguia admitir nem para mim mesmo. Não sei, respondi honestamente. Nunca pensei sobre isso. Eu acho que é possível, ela disse baixinho. Acho que o coração da gente não tem limite. É como se fosse uma casa com muitos quartos, e cada pessoa que a gente ama mora num quarto diferente. De onde você tira essas ideias? Da vida, da dor, das conversas que eu tinha com minha mãe quando ela estava doente. Ela dizia que quando a gente ama de verdade, esse amor não acaba quando a pessoa morre. Ele fica guardado num lugar seguro do coração. E isso não impede a gente de amar outras pessoas de formas diferentes. Ficamos mais um tempo em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O vento balançava as árvores e lá longe um cão latia em alguma fazenda vizinha. Maria, disse finalmente. Fala. Obrigado. Por quê? Por me fazer lembrar que ainda estou vivo. Ela sorriu. E naquela luz da lua pareceu a coisa mais bonita que eu já havia visto. É melhor você voltar para a cama, disse. Amanhã temos que acordar cedo para ir à cidade. Está bem. Boa noite, João. Boa noite, Maria. Quando ela entrou na casa, fiquei mais um tempo na varanda pensando no que havia acontecido naquela conversa. Pela primeira vez desde a morte de Helena, eu havia falado sobre ela sem sentir apenas dor. Havia sentido também gratidão, carinho, saudade boa, e pela primeira vez havia admitido para mim mesmo que era possível, sim, amar novamente. Mas eu ainda não sabia que nossa primeira ida à cidade juntos ia trazer uma descoberta que mudaria tudo. Uma descoberta que testaria tudo que estávamos construindo e que nos forçaria a tomar decisões que nenhum de nós estava preparado para tomar. O destino ainda tinha muitas surpresas guardadas para nós. A viagem até Catalão levou quase 2 horas na minha caminhonete velha. Maria ficou quieta na maior parte do caminho, olhando pela janela as paisagens que passavam. Pastos secos da estiagem, cercas de arame farpado, algumas fazendas espalhadas pelo cerrado, pequenos vilarejos com casas simples e igreja no centro da praça. Era a primeira vez que ela saía da propriedade desde que chegara, e eu percebia uma ansiedade crescente conforme nos aproximávamos da cidade. Está nervosa?
Perguntei quando entramos na zona urbana de Catalão. Um pouco. Faz tempo que não vejo outras pessoas e tenho medo de encontrar alguém conhecido. Não precisa se preocupar. Catalão é grande o suficiente para a gente passar despercebido. E se encontrarmos alguém, você não deve satisfação a ninguém. Você tem razão. Estacionei em frente à loja de roupas da dona Neuza, que conhecia desde criança. Era uma mulher de uns 60 anos, evangélica fervorosa, mas de coração bom e língua afiada. Conhecia metade da cidade e sabia da vida da outra metade. João Batista! Ela exclamou quando entramos, deixando de lado a revista que estava folheando. Que surpresa! Fazia tempo que não te via por aqui. E quem é essa moça bonita? É a Maria. Está ficando na fazenda há uns tempos. Dona Neuza me olhou com aquele olhar de quem conhecia minha história e estava tirando suas próprias conclusões. Vi o momento exato em que ela fez a conta. Homem sozinho há 5 anos. Plais, mulher jovem na fazenda. Tino romance. Mas Dona Neuza era discreta quando precisava ser. Apenas sorriu para Maria com genuína simpatia. Que bom, minha filha. João andava muito sozinho mesmo. A solidão não faz bem para ninguém. Vamos ver o que temos para você. Enquanto Maria experimentava algumas roupas, vestidos simples, blusas, calças, roupas íntimas, que ela escolhia com muito cuidado e vergonha, fiquei conversando com Dona Neuza no balcão. Ela me contava as novidades da cidade. Quem havia casado, quem havia morrido, quem estava doente, as pequenas fofocas que mantinham a vida social de uma cidade pequena funcionando. Essa moça é especial, João. Ela disse baixinho quando Maria estava no provador. Eu tenho uma doçura no olhar que não se vê todo dia. É uma boa pessoa, concordei. E você, como está o coração? Dona Neuza era uma das poucas pessoas que podia fazer esse tipo de pergunta sem me incomodar. Havia sido amiga de Helena, havia estado no funeral, havia me visto nos piores momentos depois da perda. Está diferente, admiti. Diferente como? Menos pesado. Há semanas que não acordo com aquela sensação de que o mundo acabou. Isso é bom, meu filho. Helena era uma santa, mas ela não ia querer que você se enterrasse junto com ela. Foi quando Maria saiu do provador que tudo mudou. Ela estava usando um vestido azul claro, simples mas bonito, com um cinto fino que marcava a cintura. Mas não foi o vestido que me chamou a atenção, nem a ela. Foi o jeito como o tecido marcava o corpo dela, revelando uma curva que não estava lá na semana anterior. Dona Neuza percebeu na mesma hora que eu. Minha filha, ela disse baixinho, se aproximando de Maria com o olhar experiente de quem já havia criado 4 filhos. Posso fazer uma pergunta meio pessoal? Claro, Dona Neuza. Você está esperando o bebê? O mundo parou. Maria ficou pálida, olhando para o próprio corpo no espelho, como se fosse a primeira vez que o visse de verdade. As mãos foram automaticamente para a barriga, como se quisessem confirmar o que os olhos estavam vendo. Eu não sei, ela balbuciou. Não pensei nisso. Quando foi sua última menstruação, querida? Maria contou nos dedos, os olhos se enchendo de lágrimas conforme fazia as contas. Eu estava em pé atrás dela, vendo tudo pelo reflexo no espelho, sentindo o chão fugir dos meus pés. 2 meses, talvez mais. Mas eu achei que fosse o estresse, o nervoso de tudo que aconteceu. Pode ser estresse mesmo, disse Dona Neuza com a sabedoria de quem já havia visto de tudo na vida. Mas também pode ser um bebê. Tem um posto de saúde aqui perto. Eles fazem o teste e em algumas horas a gente tem certeza. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Maria estava grávida, provavelmente do marido que a havia abandonado, do homem que a deixou para morrer no mato. João? Maria chamou-se virando para me olhar. Você está bem? Estou. Menti. Vamos fazer o teste. É melhor ter certeza. O caminho até o posto de saúde foi o mais longo da minha vida.
Maria andava ao meu lado em silêncio, as mãos tremendo. Eu não sabia o que dizer, o que pensar, como reagir. Minha mente corria entre sentimentos contraditórios, proteção por ela, raiva do marido covarde, medo do que isso significaria para nós dois. João, ela disse quando chegamos na porta do posto, fala. Se for verdade, se eu estiver esperando um filho, você ainda vai querer que eu fique na sua casa? A pergunta me perfurou como uma lança. Olhei para aquela mulher que havia chegado quebrada em minha vida e que agora talvez carregasse dentro dela um pedaço do homem que a destruíra. Vamos fazer o teste primeiro, respondi tentando ganhar tempo. Depois a gente conversa sobre isso. A enfermeira foi gentil e profissional. Explicou o procedimento, coletou o sangue, disse que o resultado sairia em algumas horas. Saímos do posto e caminhamos pela praça central da cidade. Nenhum dos dois sabendo muito bem o que fazer com aquelas horas de espera. Quer sentar ali? Apontei para um banco debaixo de uma árvore frondosa. Sentamos lado a lado, vendo a vida da cidade passar. Crianças brincando na pracinha, vendedores ambulantes oferecendo pamonha e milho cozido, pessoas indo e voltando do trabalho, aposentados jogando dominó na sombra. Vida normal, vida simples, vida que parecia impossível naquele momento. João, Maria disse depois de um longo silêncio. Se for verdade, eu vou embora. Virei para olhá-la, surpreso com a firmeza na voz. Por quê? Porque não é justo com você. Você me acolheu quando eu estava perdida, me deu carinho, me fez acreditar que eu valia alguma coisa. Não posso retribuir isso trazendo o filho de outro homem para sua vida. Maria. E além disso, ela continuou, a voz tremendo, como é que eu vou criar um filho? Não tenho dinheiro, não tenho família que me aceite de volta, não tenho nada. Como é que eu vou dar uma vida boa para uma criança? E como é que você acha que vai se virar sozinha grávida no mundo? Não sei, mas não posso ser um peso na sua vida. Você já fez demais por mim. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Não consegui me conter. Peguei a mão dela entre as minhas, sem me importar com quem pudesse estar olhando. Escuta uma coisa, e escuta bem, disse, olhando diretamente nos olhos dela. Não importa o que esse teste disser. Você não vai embora. Você tem um lugar na minha casa. E se tiver um bebê, ele também vai ter. Você não pode falar uma coisa dessas. Posso e estou falando. Você acha que eu me importo se essa criança é minha de sangue ou não? Você acha que eu vou abandonar você do mesmo jeito que aquele desgraçado fez? Mas, João, você nem me conhece direito. Como pode ter certeza de uma coisa dessas? Porque em 10 dias você trouxe mais vida para minha casa do que eu tive em 5 anos. Porque quando olho para você, não vejo uma mulher abandonada. Vejo uma mulher forte, corajosa, que merece ser amada. E se tem um bebê vindo, então esse bebê vai ser amado também. E como você pode ser tão bom? Como pode abrir mão da sua paz para cuidar de uma estranha e de um filho que nem é seu? Porque aprendi com Helena que amor não é algo que a gente guarda com medo de gastar. Amor é algo que cresce quando a gente divide. E porque pela primeira vez em 5 anos eu tenho uma razão para acordar de manhã além da obrigação. Maria chorou mais forte, mas agora eram lágrimas diferentes. Lágrimas de alívio, de gratidão, talvez até de felicidade. E se o bebê for igualzinho ao pai? Se eu olhar para ele e só conseguir lembrar de tudo que passei, então a gente vai ensinar essa criança a ser diferente do pai. Vai ensinar ela que abandono não é normal, que amor existe, que família é quem cuida e protege, não quem divide o mesmo sangue. Você realmente faria isso? Criaria o filho de outro homem como se fosse seu? Maria, você já viu algum pai adotivo amar menos o filho do que um pai biológico? Amor não tem nada a ver com sangue. Tem a ver com escolha.
e eu escolho vocês dois. Ficamos ali mais 2 horas, conversando sobre medos e esperanças, sobre o que significaria ter uma criança na fazenda, sobre como seria reorganizar a vida para acomodar uma família que estava nascendo de uma forma totalmente inesperada. Quando foi hora de voltar ao posto para buscar o resultado, caminhamos de mãos dadas. Não foi uma decisão consciente, simplesmente aconteceu. E parecia a coisa mais natural do mundo. A enfermeira nos recebeu com um sorriso. "Positivo", disse, estendendo o papel. "Parabéns, vocês vão ser pais." Maria fechou os olhos e segurou firme na minha mão. Eu olhei para o papel, para aquelas palavras que mudavam tudo, e senti uma mistura estranha de medo e alegria. Medo porque não sabia se seria um bom pai. Alegria porque, pela primeira vez desde a morte de Helena, o futuro não parecia um vazio assustador. "Quantas semanas, doutora?" perguntei. "Pelo que a paciente me contou da última menstruação, deve estar com uns 2 meses e meio, quase 3. Se quiserem, posso encaminhar para um obstetra aqui na cidade." "Queremos", disse Maria antes que eu pudesse responder. "Queremos acompanhar tudo direitinho." Na volta para casa, Maria estava diferente, mais calma, mas também mais séria. Punha a mão na barriga de vez em quando, como se estivesse tentando conversar com a vida que crescia lá dentro. Em que você está pensando?" perguntei quando já estávamos na estrada de terra que levava à fazenda. "Estou pensando que minha vida mudou completamente em 2 semanas. Saí de casa casada com um homem que não me amava. Fui abandonada no mato para morrer. Encontrei outro homem que me acolheu. Descobri que estou grávida e agora estou voltando para uma casa que não é minha, mas onde me sinto mais em casa do que em qualquer lugar que já morei." E o que você acha disso tudo?" "Acho que Deus tem um senso de humor muito estranho e acho que às vezes as piores coisas que acontecem com a gente são apenas o caminho para chegar nas melhores." Ri pela primeira vez em todo o dia. "Vai dar tudo certo, Maria. Nós vamos dar conta." "Como você pode ter tanta certeza?" "Porque a partir de agora nós somos uma família, e família protege família." Mas mesmo dizendo isso com convicção, eu sabia que os próximos meses seriam os mais difíceis de nossas vidas. Porque uma coisa é acolher uma mulher ferida. Outra coisa é se preparar para ser pai de uma criança que carrega a genética de um homem que você despreza. E eu ainda não imaginava que o pior estava por vir, que Antônio não havia desaparecido para sempre e que quando ele soubesse da gravidez, voltaria para tentar destruir tudo que estávamos construindo. 3 semanas se passaram desde a descoberta da gravidez. Maria havia se adaptado à nova realidade com uma serenidade que me impressionava. Começou a fazer planos para o quarto do bebê, a falar sobre nomes possíveis, a cuidar da alimentação com mais cuidado ainda. Parecia ter encontrado um propósito novo, uma razão para acreditar no futuro. Eu tentava acompanhar o otimismo dela, mas no fundo, uma inquietação crescia no meu peito. Era como se estivesse esperando a outra bota cair, como se aquela felicidade tranquila fosse boa demais para durar. Era uma terça-feira de novembro, quando tudo desmoronou. Acordei com o barulho de um motor na entrada da propriedade. Ainda estava escuro, não passava das 5 da manhã. Pulei da cama e fui até a janela. Um carro preto estava parado no terreiro e 2 figuras saíam dele, um homem alto e bem vestido e uma mulher mais velha, de postura rígida. Meu sangue gelou quando reconheci o homem. Era Antônio, o marido de Maria. Vesti uma calça às pressas e fui até a sala, pegando a espingarda que ficava atrás da porta. Não sabia quais eram as intenções dele, mas um homem que abandona a esposa grávida no mato não merecia o benefício da dúvida. "João!" gritou Antônio do lado de fora. "Sai dainha, eu sei que você tá aí." Maria apareceu no corredor, o rosto pálido de terror. Estava usando uma das camisolas de Helena e segurava a barriga instintivamente, como se quisesse proteger o bebê. "É ele", sussurrou. "João, é meu marido."
Eu sei, fica aí atrás. Não sai daí por nada. Ele não pode me levar, João. Ele não pode. Não vai levar, eu prometo. Abri a porta com cuidado, a espingarda na mão, mas apontada para baixo. Não queria provocar um confronto desnecessário, mas também não ia facilitar as coisas para ele. O que você quer aqui? Perguntei, sem sair da varanda. Antônio era um homem de uns 40 anos, bem vestido mesmo àquela hora da manhã, mas com os olhos de quem havia bebido a noite inteira. A mulher ao lado dele parecia ser sua mãe. Tinha o mesmo nariz afilado, a mesma expressão dura, o mesmo ar de superioridade que ele devia ter herdado. Quero minha esposa de volta, ele disse, tentando parecer firme, mas cambaleando levemente. Sei que a vagabunda está escondida aqui. Sua esposa? Ri sem humor. A mesma que você abandonou no meio do mato para as cobras comerem? Isso aí foi só um susto. Ela precisa aprender a não me contrariar. Mas agora eu vim buscar ela. A mulher mais velha deu um passo à frente, o rosto contorcido de raiva. Sou Conceição Ferreira dos Santos, mãe do Antônio. Sabemos que a interesseira está escondida aqui. Entrega ela logo que a gente vai embora e deixa vocês em paz. Senti a raiva subir pela garganta como bile. A única interesseira que eu vejo aqui é a que criou um filho que abandona a mulher grávida no mato. O rosto da mulher se contraiu ainda mais. Grávida? Que grávida? Do que você está falando? Antônio ficou tenso e percebi que ele não havia contado para a mãe. Antônio ficou tenso e percebi que ele não havia contado para a mãe sobre a gravidez. Do que você está falando? Ele perguntou, mas a voz saiu trêmula. Foi nesse momento que Maria apareceu atrás de mim. Estava tremendo, mas havia determinação em seus olhos. A barriga já mostrava uma curva discreta sob a camisola. Estou grávida, Antônio, de 3 meses, do seu filho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Antônio olhou para Maria como se ela fosse um fantasma que havia voltado para assombrá-lo. A mãe dele ficou boquiaberta, alternando o olhar entre o filho e Maria. Isso não é possível, ele balbuciou. É possível sim, e você sabia. Por isso me levou para aquele lugar. Não foi só porque não me amava, foi porque descobriu que ia ter um filho e não queria se responsabilizar. Você está mentindo, gritou a mãe de Antônio. Meu filho nunca faria uma coisa dessas. Fez sim, senhora, disse Maria, a voz ganhando força. Seu filho me levou para um lugar cheio de cobras, me deixou numa pedra, disse que ia buscar água e nunca mais voltou. Se não fosse o João, eu e seu neto teríamos morrido. A palavra neto teve o efeito de uma bomba. Conceição ficou lívida. Neto? Ela gritou. Essa aí não vai ter neto nenhum meu. Antônio, você ouviu bem o que eu falei antes de vir aqui. Resolve isso de uma vez. Foi quando entendi o que realmente estava acontecendo. Eles não tinham vindo buscar Maria. Tinham vindo para forçá-la a se livrar do bebê. Maria, disse sem tirar os olhos de Antônio, volta para dentro. Não, ela respondeu firme. Não vou me esconder. Cansei de me esconder. Maria, disse Antônio, tentando uma abordagem diferente, você tem que ser razoável. Pensa bem no que está fazendo. Como é que você vai criar uma criança sem pai, sem dinheiro, sem nada? Ela não vai criar sozinha, respondi. Vai criar comigo. Com você? Riu com escárnio. E quem é você? Um fazendeiro qualquer que encontrou uma mulher perdida e achou que ia ganhar alguma coisa fácil? Sou alguém que sabe o que é responsabilidade. Algo que você claramente não sabe. Responsabilidade? A mãe dele interveio. A responsabilidade dele é com a família, com o futuro, com os negócios. Não pode arruinar tudo por causa de uma aventura. Aventura? Maria deu um passo à frente. Nós éramos casados, na igreja, diante de Deus. Casamento que foi um erro, disse Antônio. Eu estava confuso, você me iludiu. Eu te iludiu?
A voz de Maria subiu uma oitava. Você que mentiu desde o primeiro dia. Você que disse que me amava, que queria construir uma família comigo. Eu nunca disse que queria filhos. Disse sim. Na lua de mel, você falava em ter muitos filhos, em me ver grávida, em como seria bom ter uma família grande. Eu estava sendo gentil, falando o que você queria ouvir. A crueldade daquelas palavras caiu sobre nós como um balde de água fria. Maria vacilou como se tivesse levado um tapa. Então foi tudo mentira? Ela perguntou, a voz quebrada. Tudo? Não foi mentira. Foi um engano, meu e seu. Eu pensei que você fosse diferente, mais madura, que soubesse como evitar essas complicações. Essas complicações? Repeti, sentindo a raiva explodir no meu peito. Você está falando do seu próprio filho. Não é meu filho, ele gritou. Não pode ser. Ela deve ter transado com outro, com você provavelmente. Foi o limite. Avancei para cima dele, mas Maria me segurou pelo braço. Não vale a pena, ela disse. Ele não vale a pena. Escuta aqui, Antônio, disse, controlando a voz com esforço. Você tem 10 segundos para sair da minha propriedade. E se voltar aqui, não vai sair andando. Você não pode me ameaçar. Sou advogado, conheço meus direitos. Que direitos? O direito de abandonar uma mulher grávida? O direito de tentar forçar um aborto? O direito de um marido sobre a esposa dele? Gritou a mãe. Maria não é mais esposa de ninguém, disse, colocando a mão no ombro dela. E se vocês não saírem daqui agora, vou chamar a polícia e contar toda a história. Tenho certeza de que vão gostar de saber sobre tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio? Antônio tentou rir, mas o som saiu forçado. Quem vai acreditar numa história dessas? Todo mundo que conhece esta região e sabe que lugar você escolheu para abandonar ela. Todo mundo que souber que você deixou uma mulher grávida sozinha no mato, de propósito. Você não tem como provar nada. Não preciso provar. Preciso só espalhar a história. Em cidade pequena, a reputação vale mais que qualquer prova. Quanto tempo você acha que vai durar como advogado quando todo mundo souber que tipo de homem você é? Antônio e a mãe se entreolharam. Sabiam que eu estava falando sério. E sabiam também que em comunidades rurais, certas coisas não são perdoadas ou esquecidas. Isso não acabou, resmungou Antônio, voltando para o carro. Para mim já acabou faz tempo, respondeu Maria, a voz mais firme do que eu esperava. E você, disse Conceição, apontando o dedo para Maria. Não pense que vai conseguir alguma coisa da minha família. Não vai ver 1 centavo nosso. Não quero nada de vocês, disse Maria. Só quero que me deixem em paz. Pode ter certeza de que vamos deixar. Você morreu para nós. Que bom, disse, surpreendendo a todos, inclusive a mim. Porque vocês já estavam mortos para mim há muito tempo. Ficamos parados na varanda, até o carro desaparecer na estrada. Só então, Maria desabou. Não sentou, não chorou. Simplesmente ficou de pé, tremendo, olhando para o horizonte, como se ainda não acreditasse que eles tinham ido embora. Acabou, sussurrei, puxando-a para perto. Eles foram embora. Mas e se voltarem? E se tentarem me obrigar a... Não vão conseguir. Eu não vou deixar. E agora, eles sabem que você não está sozinha. João, você percebeu o que aconteceu aqui? Você se colocou entre mim e meu marido, assumiu uma briga que não era sua. Era sim minha briga, porque você é minha família agora. Você e essa criança. E família a gente protege. Como você pode ter tanta certeza? Você nem me conhece há tanto tempo. Conheço o suficiente para saber que você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida desde que Helena morreu. Conheço o suficiente para saber que quero passar o resto dos meus dias cuidando de você e dessa criança. Mesmo sabendo que esse filho vai ser sempre um lembrete do que ele me fez? Não, disse, colocando as mãos no rosto dela.
Essa criança vai ser um lembrete de como você é forte, de como conseguiu transformar algo ruim em algo bom. Vai ser um lembrete de que o amor verdadeiro não tem nada a ver com sangue. Naquela manhã, sentados na varanda, vendo o sol nascer depois da tempestade, entendi que havia cruzado uma linha que não tinha volta. Não estava mais apenas acolhendo uma mulher abandonada. Estava assumindo a responsabilidade por ela e pelo filho que ela carregava. Estava escolhendo ser pai, ser marido, ser família. E pela primeira vez desde a morte de Helena, me senti completo novamente. Mas Antônio havia deixado uma ameaça no ar, e eu conhecia homens como ele. Orgulhosos, vingativos, acostumados a conseguir o que queriam. Ele podia ter ido embora naquele dia, mas eu duvidava que fosse aceitar a derrota tão facilmente. A tempestade havia passado, mas outras nuvens já se formavam no horizonte. 2 semanas depois do confronto com Antônio, nossa vida havia encontrado um ritmo novo e mais profundo. Maria floresceu de uma forma que me deixava admirado todos os dias. A barriga crescia devagar, mas constante, e ela conversava com o bebê toda noite antes de dormir. Eu ficava na porta do quarto, ouvindo suas conversas baixinhas, falando sobre o pai que a criança ia ter, sobre a fazenda onde ia crescer, sobre o amor que a esperava. E toda vez que ela dizia "seu pai", se referia a mim. Havíamos ido ao médico em Catalão 2 vezes desde a descoberta da gravidez. Dr. Henrique era um obstetra experiente de uns 50 anos, que conhecia a região e as dificuldades das famílias rurais. Disse que Maria estava saudável, que o bebê se desenvolvia bem e que com cuidados básicos não havia motivo para preocupação. Primeira gravidez sempre deixa a gente ansioso, ele havia dito na última consulta. Mas ela está forte, jovem, e tem quem cuide bem dela. O bebê vai nascer perfeito. Pai. Ele havia me chamado de pai, e eu não havia corrigido. Maria também estava diferente em relação a mim, mais carinhosa, mais próxima. Às vezes, eu a surpreendia me olhando com um sorriso que eu não sabia interpretar direito. Outras vezes, ela encostava em mim durante as conversas ou segurava minha mão quando estávamos sentados na varanda. Não eram gestos românticos exatamente, mas eram gestos de intimidade, de confiança, de algo que estava crescendo entre nós tão devagar quanto o bebê na barriga dela. Foi numa quinta-feira de dezembro que a segunda tempestade chegou. Maria havia passado a manhã ajudando na horta, cantarolando como sempre fazia. O calor estava forte, mas ela insistia em manter a rotina de cuidar das plantas. Eu estava consertando uma cerca no pasto dos fundos quando ouvi um grito vindo da casa. Um grito de dor e desespero que me gelou o sangue. Larguei tudo e corri. Encontrei Maria no banheiro, sentada no chão frio, o rosto contorcido de dor e as pernas molhadas de sangue. Muito sangue! João! Ela chorava, estendendo as mãos para mim. O bebê, acho que estou perdendo o bebê. Meu mundo desabou. Peguei-a no colo sem pensar 2 vezes e a levei para a caminhonete, sem nem me preocupar em pegar mais nada. Só sabia que precisava chegar no hospital em Catalão o mais rápido possível. Vai dar tudo certo, eu repetia, mais para mim mesmo do que para ela, enquanto dirigia como um louco pela estrada de terra. Não vai acontecer nada, não vai. E se eu perder o bebê, João? Ela gemia de dor, apertando minha mão com uma força que eu não sabia que ela tinha. E se eu perder nossa criança? Nossa criança. Não minha criança. Nossa. Não vai perder. Não vou deixar você perder mais nada na vida. A viagem até Catalão foram os piores 40 minutos da minha vida. Maria gemia de dor do meu lado, às vezes perdendo a consciência por alguns segundos, acordando em pânico e apertando minha mão como se fosse a única coisa sólida em um mundo que desmoronava. João, se alguma coisa acontecer comigo, não vai acontecer nada. Mas se acontecer, eu quero que você saiba que esses últimos meses foram os melhores da minha vida.
Você me devolveu a vontade de viver. Para de falar besteira. Você vai ficar boa, o bebê vai ficar bem e a gente vai criar ele juntos como uma família de verdade. Promete? Prometo. No hospital foi tudo muito rápido. Médicos, enfermeiros, maca, correria. Me mandaram ficar na sala de espera enquanto levavam Maria para os exames. Tentei argumentar, disse que era meu direito acompanhar, mas eles foram inflexíveis. Fiquei ali 3 horas. 3 horas caminhando de um lado para o outro, fumando cigarro atrás de cigarro no pequeno jardim do hospital, fazendo promessas para Deus que eu nem sabia se conseguiria cumprir. Se ela ficar bem, eu me caso com ela na igreja. Murmurei olhando para o céu. Se o bebê sobreviver, eu vou ser o melhor pai que essa criança pode ter. Só não deixa eu perder eles, por favor. Quando o Dr. Henrique finalmente apareceu, meu coração quase parou. O rosto dele estava sério, cansado. Senhor. João, ele chamou. Sou eu, como ela está? E o bebê? Sua esposa está bem, ele disse. E eu não corrigi a identificação. E o bebê também. Senti as pernas fraquejarem de alívio. Foi um sangramento comum no 2º trimestre, ele explicou. Assustador para vocês, mas não necessariamente perigoso. O útero dela ainda está se adaptando ao crescimento do bebê. E às vezes isso causa alguns sangramentos. Mas está tudo bem agora? Está. O coração do bebê está batendo forte. O tamanho está normal para a idade gestacional. Ela vai precisar de repouso absoluto pelas próximas 2 semanas. E vamos acompanhar mais de perto, mas tanto ela quanto o bebê estão fora de perigo. Posso vê-la? Claro. Quarto 205. Mas ela está sob efeito do sedativo ainda, então talvez esteja sonolenta. Maria estava deitada na cama do hospital, pálida, mas sorrindo. Quando me viu, os olhos se encheram de lágrimas de alívio. O bebê está bem, ela disse antes mesmo que eu perguntasse. Eu sei. O médico me contou. Sentei na cadeira ao lado da cama e peguei a mão dela, que estava quente agora, não mais fria e trêmula como na viagem. Você me deu um susto danado. Desculpa, também levei um susto. Pensei que ia perder tudo de novo. Não vai perder nada. Nunca mais. Eu prometo. João, quando eu estava lá dentro fazendo os exames, com medo de estar perdendo o bebê, eu entendi uma coisa. O quê? Que eu amo você. As palavras saíram tão naturais que por um momento não registraram no meu cérebro. Quando finalmente entendi o que ela havia dito, senti como se tivesse levado um choque elétrico. Maria, eu sei que pode parecer loucura, que nos conhecemos há pouco tempo, que a situação é complicada, mas quando pensei que podia morrer, que podia perder o bebê, a única coisa que me preocupava era deixar você sozinho de novo. Você não precisa dizer essas coisas. Preciso sim, porque são verdade. Porque pela primeira vez na minha vida eu sei o que é amar alguém de verdade. E porque se alguma coisa tivesse acontecido comigo hoje, eu não ia ter tido a chance de te contar. Olhei para ela na cama de hospital, com a barriga redonda embaixo do lençol branco, os cabelos espalhados no travesseiro, os olhos brilhando com uma sinceridade que me desarvorou completamente. Maria da Conceição, disse, me levantando da cadeira e me ajoelhando ao lado da cama. Você aceita se casar comigo? O quê? Casa comigo. Oficialmente. Na igreja. Diante de Deus e de todo mundo. Quero que você seja minha esposa de verdade. Não só alguém que está ficando na minha casa. Quero criar nosso filho junto com você, como uma família de verdade. João, você tem certeza? Mesmo sabendo que essa criança não é sua de sangue, essa criança é minha do coração. E isso vale mais que qualquer sangue. Então, aceita? Aceito. Ela respondeu sem hesitar. Aceito e já era hora. Nos beijamos ali mesmo, na cama do hospital, com o cheiro de desinfetante e o barulho dos equipamentos médicos ao redor.
Foi o primeiro beijo de verdade que trocamos e foi o beijo mais doce da minha vida. Quando? Ela perguntou quando nos separamos. Logo que você se recuperar. Não quero esperar. Quero que todo mundo saiba que vocês são minha família. E se Antônio aparecer de novo? Se aparecer, vai encontrar uma família constituída, um pai decidido a proteger sua esposa e seu filho. Vai ser bem mais difícil para ele causar problemas. Maria sorriu, e mesmo pálida no leito do hospital, nunca a achei tão bonita. João, fala. Eu também te amo. Acho que já amava há um tempo, mas só entendi hoje quando pensei que podia te perder. Não vai me perder. E eu não vou perder vocês. Nunca mais. Nos casamos 2 semanas depois, numa cerimônia simples na igreja de Catalão. Maria estava com 4 meses de gravidez, a barriga já bem visível embaixo do vestido branco simples que compramos no dia anterior. Dona Neuza foi nossa madrinha, e o Padre Antônio nos abençoou com palavras sobre segundas chances e sobre como Deus escreve certo por linhas tortas. Durante a cerimônia, quando o padre perguntou se eu prometia amar e proteger Maria, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separasse, pensei em Helena. Não com culpa ou tristeza, mas com gratidão. Como se ela estivesse ali, aprovando minha decisão de recomeçar. Prometo, disse alto e claro, para que todos ouvissem. E quando Maria repetiu os votos, prometendo me amar e respeitar como seu marido, senti que minha vida havia começado de novo. Não era uma continuação do que eu tinha com Helena. Era algo completamente novo, diferente, mas igualmente verdadeiro. Naquela noite, na nossa primeira noite como marido e mulher, ficamos deitados conversando sobre o futuro até tarde. Sobre como seria quando o bebê nascesse, sobre os nomes que escolheríamos, sobre como organizaríamos a casa para acomodar uma criança. João, ela disse, a cabeça apoiada no meu peito. Fala. Você acha que Helena aprovaria nosso casamento? Era uma pergunta que eu me fazia desde que decidimos nos casar, mas que nunca havia ousado responder honestamente. Acho que sim, disse depois de pensar um pouco. Helena sempre dizia que o amor verdadeiro quer o bem da pessoa amada, mesmo que seja o bem longe da gente. Ela me fez prometer que tentaria ser feliz de novo. Acho que ela ficaria feliz em saber que consegui cumprir a promessa. Você acha que é possível uma pessoa ter 2 grandes amores na vida? Agora eu sei que é, porque amo você de forma diferente de como amava Helena, mas não menor. É como se o coração tivesse 2 quartos, cada um mobiliado de um jeito diferente, mas ambos cheios de amor. Que bonito isso! É verdade isso. 5 meses depois, numa manhã de maio, nosso filho nasceu. João Pedro Santos, nome que escolhemos juntos, numa homenagem a mim e ao avô dela que havia morrido quando ela era criança. Quando o médico colocou aquele menininho nos meus braços, chorei como não chorava desde o funeral de Helena. Mas eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de quem havia encontrado um novo sentido para viver, de quem havia descoberto que era possível, sim, amar novamente. João Pedro tinha os olhos claros da mãe, o nariz pequeno e delicado, e um chorinho forte que ecoou pela maternidade. Quando Maria o segurou pela primeira vez, sussurrou no ouvinho dele: "Esse é seu pai, meu amor. O homem que nos salvou." "Não", corrigi beijando a testa dos dois. "Vocês é que me salvaram. Hoje, 3 anos depois, acordo todos os dias com o barulho de risadas vindo da cozinha. Maria canta enquanto prepara o café. Descobriu o segredo que Helena usava: uma pitada de canela em pó. E João Pedro corre pelo terreiro tentando pegar as galinhas, rindo quando elas fogem cacareando. À noite, os 3 sentamos na varanda vendo as estrelas, e eu conto para meu filho as histórias que meu pai contava para mim. Histórias sobre a terra, sobre os animais, sobre a importância de ser honesto e trabalhador.
João Pedro escuta com os olhos arregalados, fazendo perguntas que às vezes me pegam desprevenido. Pai, por que as estrelas ficam tão longe da gente? Para a gente não esquecer de sonhar alto, filho. Pai, por que o trovão é tão velho? Porque ele já viveu muito, já viu muita coisa, por isso ele é sábio. Pai, você conheceu minha mãe quando ela era bebê? Não, filho. Conheci sua mãe quando ela já era uma moça bonita que precisava de ajuda. E você ajudou? Tentei, mas na verdade ela é que me ajudou. Como? Me ensinou que é possível recomeçar quando a gente acha que tudo acabou. João Pedro aceita essas explicações com a naturalidade das crianças, que ainda não aprenderam que o mundo é complicado. Para ele, eu sempre fui o pai. Maria sempre foi a mãe. E nós sempre fomos uma família. Às vezes Maria pergunta se eu sinto falta de Helena. Eu digo a verdade, sinto, sempre vou sentir. Mas aprendi que o coração da gente não tem limite, como ela havia dito naquela primeira conversa séria que tivemos. É possível amar uma pessoa que se foi e outra que chegou, sem que isso diminua nenhum dos dois amores. Mantenho uma foto de Helena na sala e, às vezes, pego João Pedro olhando para ela com curiosidade. Quem é essa moça bonita, pai? É a Helena. Era uma amiga muito especial do papai. Ela era legal? Era a pessoa mais legal que eu já conheci. Acho que ela ia gostar muito de você. Onde ela está agora? Está no céu, cuidando da gente de lá de cima. E, de alguma forma, acredito mesmo que Helena está cuidando da gente, porque só uma bênção divina explica como 3 pessoas quebradas, Maria abandonada, eu destruído pela perda e João Pedro rejeitado antes mesmo de nascer, conseguiram se juntar e formar algo tão bonito. Antônio nunca mais apareceu. Soube por terceiros que se mudou para São Paulo e se casou com uma mulher rica do Morumbi. Melhor assim. Alguns fantasmas devem ficar no passado, e ele é um fantasma que não merece assombrar nossa felicidade. A fazenda prospera, com Maria cuidando da casa e me ajudando na administração. Conseguimos aumentar o rebanho e melhorar a produção. Ela tem cabeça para números e uma visão prática que complementa meu conhecimento da terra. Somos uma boa dupla em todos os sentidos. No ano passado, João Pedro perguntou por que ele é diferente de mim, se sou o pai dele. Maria e eu já esperávamos essa pergunta e havíamos conversado sobre como responder. Você é diferente de mim da mesma forma que é diferente da sua mãe. Expliquei, com ele sentado no meu colo na varanda. Porque cada pessoa é única. Mas você é meu filho do mesmo jeito, porque pai é quem ama, cuida, ensina e protege. E eu vou fazer isso pelo resto da minha vida. E se um dia eu quiser conhecer o outro homem? A pergunta me deu um nó no estômago, mas respondi com honestidade. Se um dia você quiser conhecer ele, a gente vai conversar sobre isso. Mas você precisa saber que ele escolheu não fazer parte da sua vida. Eu escolhi fazer. E escolhas dizem muito sobre as pessoas. Eu gosto das suas escolhas, pai. E eu gosto muito de você, filho. Ele pareceu satisfeito com a resposta e saiu correndo atrás de uma borboleta que havia pousado na roseira que Helena plantou e que Maria cuida com tanto carinho. Ontem, em Coavia, via Maria brincando com João Pedro no quintal. Ela empurrando ele no balanço que instalei debaixo da mangueira, os dois rindo alto. Pensei em como a vida é estranha e maravilhosa ao mesmo tempo. Há 6 anos, eu era um homem quebrado, vivendo de lembranças, convencido de que minha história havia acabado junto com Helena. Passava os dias trabalhando mecanicamente, sem alegria, sem propósito, esperando que o tempo passasse até chegar minha vez de partir também. Hoje sei que algumas histórias não acabam. Elas apenas abrem espaço para outras começarem. E às vezes, as melhores histórias nascem dos finais mais improváveis. Há pessoas que chegam em nossas vidas cambaleando pela estrada de terra, descalças, com fome, medo e o coração em pedaços. E há pessoas que as acolhem mesmo sem entender por quê.
mesmo sem saber que, ao salvá-las, estão na verdade salvando a si mesmas. Maria chegou na minha vida como uma mulher abandonada, rejeitada, carregando dentro dela uma criança que o próprio pai não quis reconhecer. Hoje, é ela quem me ensina todos os dias que o amor verdadeiro não se mede pelo que recebemos, mas pelo que escolhemos dar. João Pedro chegou antes mesmo de chegar, já sendo rejeitado, já sendo visto como um problema, um obstáculo. Hoje, é ele quem me dá razão para acordar todo dia com um sorriso, quem me faz planos para o futuro, quem me ensina que ser pai não tem nada a ver com sangue e tudo a ver com presença. E eu cheguei na minha própria vida novamente. Depois de 5 anos enterrado em lembranças, consegui ressuscitar para viver o presente e sonhar com o futuro. Às vezes, Deus usa encontros impossíveis para nos ensinar que milagres não caem do céu. Eles crescem devagar, como um bebê na barriga, como o amor que brota onde só havia silêncio, como a esperança que floresce em terra que parecia seca para sempre. Na semana passada, Maria me contou que está grávida de novo, dessa vez de um filho que é meu de sangue também. Confesso que senti uma alegria diferente, uma emoção que não esperava. Não porque vou amar essa criança mais que João Pedro, mas porque será a primeira vez que vou viver uma gravidez desde o começo, escolhida e planejada. Como você se sente? Ela perguntou depois de me contar a novidade. Feliz, realizado, grato, e não tem medo de que eu possa amar esse bebê mais que o João Pedro? Não. Porque você me ensinou que amor não é uma torta que precisa ser dividida. Amor é como uma fonte que jorra mais água quanto mais a gente usa. Onde você aprendeu essa comparação bonita? Com você, com vocês dois, com essa família que a gente construiu. Hoje à tarde, sentado na varanda vendo minha família brincar no quintal, entendi que havia encontrado a paz. Não uma paz triste, nostálgica, cheia de saudade do que foi. Uma paz viva, alegre, cheia de esperança no que ainda está por vir. Helena continua viva na minha memória, nas plantas que ela cuidava e que Maria mantém floridas, na forma como aprendi a amar sem medo. Mas Maria e João Pedro são meu presente e meu futuro. A prova de que é possível, sim, recomeçar quantas vezes for necessário. Às 7 horas da noite, quando os grilos começam a cantar e as primeiras estrelas aparecem no céu, nossa família se reúne na varanda para o ritual que criamos sem perceber. Maria traz o chá de camomila, João Pedro traz o seu livro de histórias e eu trago a gratidão por mais um dia de vida compartilhada. Pai, João Pedro disse ontem, apontando para o céu. Quantas estrelas tem ali em cima? Muitas, filho. Tantas que ninguém consegue contar. E tem uma para cada pessoa que já viveu. Quando a seca encontra a chuva, ela andava descalça, o vestido sujo de terra, o coração em pedaços. Não sabia se veria o amanhã. Mas foi ali, entre o silêncio do mato e o veneno do abandono, que Deus mudou sua história para sempre.